Olá, meu nome é Luiz Flecha, eu sou integrante do grupo B5 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Hoje nós vamos explicar a nossa implementação do processador RISC-V multiciclo utilizando a linguagem Verilog. Para começar, vamos explicar a implementação da arquitetura von Neumann no nosso processador. Nessa arquitetura, utilizamos a mesma memória para dados e instruções, e para isso, nosso grupo optou por usar um sinal de controle em que 0 significava que nós estaríamos acessando a memória através do PC e 1 significava que estávamos acessando os dados. Também utilizamos o sinal escreve-main para escrever na memória e lê-main para lê-la. Agora falando sobre a memória IP um pouco. Ela exige que se gastem 2 ciclos para que uma operação de consulta seja finalizada. Isso cria um problema e para resolver isso, na nossa implementação, nós criamos estados intermediários ao controle, ao diagrama de controle, para garantir que antes que o processador faça qualquer coisa, a operação de acesso à memória tenha sido finalizada. Uma opção de resposta paralela a essa que nós implementamos talvez fosse fazer com que a ULA pudesse trabalhar simultaneamente ao segundo ciclo de acesso à memória, usando uma flag red e criando a possibilidade de o processador e as operações básicas da ULA conseguissem ser executadas simultaneamente ao acesso à memória. Olá, meu nome é Pedro Ximenes, matrícula 2026071. Estou apresentando o Laboratório 3 da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, comentando sobre processadores multiciclo, especificamente sobre a questão 1.3. Inicialmente, em relação ao contexto dessa questão, eu vou comentar primeiro sobre o bloco controlador e a sua máquina de estados. Podemos ver aqui na imagem o diagrama montado por esse processo, que demonstra esse processo do bloco controlador. E podemos ver que o ciclo começa sempre do estado STFET, né? E é nele que a gente busca a instrução da memória. Passamos pelo STFET1 para incrementar o PC e chegamos no ponto crítico que é o ST-decode. Chegamos no ponto principal, né? Esse é o ST-decode, ele é o estado de decisão, ou seja, dependendo do opcode recebido no processo, a máquina transita para um caminho específico, dependendo desse opcode passado. E é aqui que a gente define se a instrução é um acesso à memória, uma operação aritmética ou um salto, dependendo do que o opcode está pedindo. Nesse processo, a gente tem alguns caminhos para execução. Podemos ver as ramificações mostradas nessa parte. Temos, por exemplo, os de desvio, que é o stbranch, o JAW e o JAWR. Eles alteram o fluxo do programa mexendo no PC. Nós temos também as operações lógicas aritméticas, que é o R-type e o E-type. Ambos eles convergem para o ULA reg-write, onde o resultado da ULA é salvo no registrador de destino. E na direita nós temos o acesso a dados, que é o ST-LW-SW. Se for um store, vamos para ST-SW e terminamos. Se for para o load, precisamos de mais ciclos, que é o ST-WL1, ST-LW1, ST-LW2, para ler da memória e escrever no banco de registradores. Após todo esse processo, ele repete o ciclo, formando o diagrama de estados. Ele volta então inicialmente para o processo que é o STFET. Continuando no processo da explicação da questão, nós temos aqui a apresentação do arquivo do controle.verilog. Primeiramente, nós temos a lógica do bloco always e o case statement, né? Que esse primeiro bloco ele é combinacional, ele define as transições do processo. E quando nós estamos no estado ST-decode, por exemplo, nós usamos uma série de blocos condicionais, como a gente mostra na imagem, que ele verifica o opcode, usando os parâmetros definidos no arquivo parâmetros.verilog. Né?
Isso garante que o código seja legível e corresponda exatamente o que a gente precisa, né? Exatamente as setas que nós vimos explicando no diagrama anterior. Em relação aos sinais de saída, o segundo bloco ele define os sinais de controle para o DataPath. E para cada estado nós configuramos os multiplexadores e os enables, por assim dizer. Por exemplo, no estado ST-FET, a gente ativa o lemain, que é a leitura da memória, e configuramos o IALD, que é a gente configura o IALD para 0 para garantir que o endereço venha do PC, né, no caso. Agora, já nos estados de execução da ULA, nós configuramos o ALU-OP, o ORIG-A ULA e o ORIG-B ULA para realizar a conta correta, seguindo cada um a necessidade específica que o opcode traz para a gente e o comando que a gente precisa aplicar. Então, dessa forma, o bloco de controle orquestra todo o funcionamento do processador. Ele garante que os dados ele flua pelo caminho correto e em cada ciclo do clock, né, nesse ponto. Então, dessa forma, a orquestração é feita com sucesso e o comando, a requisição pedida da instrução é feita de maneira correta, garantindo o processamento ideal desse processador. Oi, meu nome é Maria e eu vou falar um pouco sobre a questão 1A e 1B do laboratório 3JC. Eu tô bem doente, então a minha voz tá fazendo muito. Então eu vou tentar tornar essa aula um pouco mais curta, até porque eu não acho que tá dando pra me entender muito bem. A questão A, ela pede pra gente visualizar os blocos funcionais com a netlist RTL view. E a questão B, ela pede pra gente levantar os requisitos físicos e temporais do nosso processador. Bom, aqui a gente vai ter nosso projeto inteiro, né, o top 10. E aí, aqui, a gente vai ter o nosso multiciclo. Dentro do nosso multiciclo, ele pede para a gente visualizar todos os blocos funcionais dele. E aí a gente consegue ver eles bem aqui. A gente tem a ULA, o controlador de ULA, o controlador, o gerador de imediatos, a memória de dados, a memória de instruções e os registradores. A gente consegue ver cada um deles em detalhes aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa ULA, bem bonita, e a gente consegue fazer isso com todos. Em relação à questão B, ela pede para a gente analisar os quesitos físicos e temporais do nosso processador. A partir do Completion Report, a gente consegue ter os quesitos físicos, a gente consegue ter esses dois, na verdade. Mas o primeiro que a gente já vai analisar é o quesito físico, que a gente consegue a partir do full summary. E o quesito funcional, a gente vai utilizar esse modelo bem aqui, porque ele vai fornecer para a gente a análise dos flags e a frequência máxima permitida. A partir dele, a gente consegue o setup summary e o hold summary, que são as informações que a gente precisa para a questão. Em relação à letra C, é pedido para fazer uma simulação por forma de onda, tanto funcional quanto temporal. Em relação à simulação funcional, né, o objetivo dessa etapa consistiu na verificação da integridade lógica do código Verilog e abstraindo-se de atrasos físicos, né? Ou seja, uma simulação ideal. No gráfico de cima, né, pode notar-se que o sinal de PC mantém o valor constante ao longo dos múltiplos ciclos do clock e, simultaneamente, é possível verificar a transição sequencial da linha de estado, né, correspondendo às etapas de busca, decodificação e execução. E no gráfico inferior demonstra-se o ciclo completo, confirmando a execução correta de todo o algoritmo do programa. Já a simulação temporal, diferentemente da funcional, né, possui e considera as características físicas do FPGA, né, incluindo os atrasos de propagação das portas lógicas. E, tendo em vista, fazendo análise dos resultados, apontam que, mesmo sob a influência dos atrasos inerentes ao circuito, né, inerente às questões reais, ocorre a estabilização dos sinais antes da borda de subida do clock seguinte. E tal comportamento valida a ausência de violações no setup time, né, confirmando a robustez do processador para a operação, né.
na frequência estipulada em hardware real. Bom, meu nome é Gabriel, vou apresentar o item 1.4D do Laboratório 3, cujo objetivo é determinar a frequência máxima da CPU multiciclo, usar o Time Quest e o Time Analysis do Quartz e confirmar o funcionamento com a simulação temporal. Bom, a frequência máxima obtida no Time Quest foi de 192.16 MHz. Bom, essa frequência de cima aqui podemos desconsiderar, pois é o clock interno e que não importa muito. O período mínimo de mais ou menos 5,2 nanosegundos, e podemos concluir que qualquer frequência abaixo de 192 MHz atende os requisitos temporais. Verificação em simulação. Bom, essa é a nossa simulação aqui feita no Overform. O clock mais o clock div gera o clock efetivo da CPU. O PC começa em 0x004, incrementa de 4 em 4 o ofego das instruções. A instrução regout e estado muda de forma coerente com a execução do programa. E o clock usado na simulação foi menor que 192 MHz, logo está dentro da frequência máxima calculada. Bom, essa daqui foi uma segunda simulação feita. A frequência foi acima do 200 MHz, que está acima da frequência máxima. Na Everform, o PC inicia em 0x004 e avança mais por volta de 0x004.00058. Os sinais passam a ficar incoerentes, o PC e regout quebra. Esse comportamento confirma que acima da frequência máxima o circuito viola os tempos de setup e root e a CPU deixa de funcionar corretamente. Conclusão prática. 200 MHz não é seguro e a CPU deve operar em frequências menores que 192 MHz. Bom, muito obrigado e é isso.